Série chamada Discipulado na nossa igreja, a série para mim mais esperada desse ano, na visão. Obrigado. A série para mim nesse ano mais esperada para a visão da nossa igreja. Quantos aqui gostam de assistir série no Netflix? Isso aí. Nós vamos maratonar 3 séries ao mesmo tempo. Atenção comigo, prestem atenção aqui. 3 séries ao mesmo tempo nós vamos maratonar. A primeira série é a série de domingo. Série que vai falar sobre princípios de discipulado. Princípios. Segunda série é a série que vai acontecer toda quarta-feira às 18h45. Quantos sabem o que acontece quarta-feira às 18h45? Nós temos o TL, que nós estamos mudando de nome, chamado Atitude Vision. Por quê? Porque não é só para líderes, é para a igreja inteira. Nós falamos sobre princípios no domingo. Nós falamos sobre modelagem, não vamos chamar de modelagem, nós falamos sobre prática na quarta-feira. Eu elenco um princípio domingo. Na quarta-feira, às 18h45, numa sala de Zoom, nós falamos sobre como nós trabalhamos aquele princípio no domingo na prática da nossa igreja. Por isso, nós trabalharemos basicamente princípios sobre isso que eu chamo de essencial, da única comissão que Cristo nos falou para fazer, da única tarefa. Elenco esse princípio de discipulado. Quarta-feira, como que nós trabalhamos aquele princípio às 18h45 numa sala de Zoom? Você vai perguntar, mas como é que eu tenho acesso a esse link da sala? Você vai na nossa rede social, lá na bio, você vai clicar lá e tem lá um link chamado Atitude Vision. Você vai clicar naquilo lá, vai te direcionar direto para a sala. Eu preciso que todo mundo esteja aqui, todo mundo esteja lá. Porque se a gente só trabalha o princípio, eu não consigo colocar na prática como nós vamos executar como igreja esse princípio na quarta-feira. Então, série 1, princípios. Série 2, prática quarta-feira. E a terceira série aí é uma série de vídeo mesmo. A série de vídeo que nós vamos trabalhar é uma série de filme mesmo. Que é uma série chamada The Chosen. Quantos já ouviram falar nessa série aqui? Levanta a mão. The Chosen. Poucas pessoas. Gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. The Chosen em inglês é o quê? Então, como em inglês a gente não tem senso de plural, a gente só sabe quando a gente, ou pela conjugação verbal, ou pelo contexto. Muitos pensam que é o escolhido, porque é a vida de Jesus. Então o escolhido é Jesus, Filho de Deus. Na verdade não, são os escolhidos. Aí, olha que coisa interessante, que perspicaz que é. A série funciona da seguinte forma. É como que Jesus fez de 12 homens comuns a gênese de um avivamento que impactou milhões de pessoas a ponto de mudar a história da humanidade antes e depois dele, começando com um discipulado de 12 pessoas. Como que isso aconteceu? Então, The Chosen, na verdade, é a série que conta como que Jesus fez de 12 homens comuns, pessoas que mudaram a história da humanidade. Olha que bacana. Tudo que a gente vai assistir aqui, a gente vai ver na prática, na vida de Jesus acontecer. Como que a gente faz para ter acesso a essa série? Não está em nenhum mainstreaming, essa série. Eles têm um aplicativo deles, é uma série de graça, uma série gratuita, vocês vão baixar. The Chosen, T-H-E, Chosen, C-H-O-S-E-N. The Chosen. The Chosen você baixa e daí você pode espelhar na sua televisão. Vai ser muito legal, pensa comigo. Nós não sabemos, essa série prática provavelmente vai demorar 1 mês e meio. Se não demorar 1 mês e meio, vai ter a segunda temporada. E daí talvez com a segunda temporada a gente vá mais um pouquinho. Nós vamos ver como é que vai ser. Mas as 3 coisas vão andar juntos. Eu preciso posicionar vocês no que a gente vai fazer nos próximos meses. O que é central na nossa igreja. O Senhor tem ministrado há muito tempo no meu coração que nós já entendemos o sentido de como ganhar as pessoas para Jesus, visto que aconteceu no ano passado na nossa igreja. Muitos aqui são respostas de pessoas que entenderam que dentro do que Deus quer para a gente está ganhar as pessoas para Jesus. Mas ganhar as pessoas para Jesus é uma parte desse bojo muito maior chamado fazer discípulos. Pode acabar tudo na nossa igreja, pode inclusive acabar isso aqui, ó, o cinema, não ter mais nada.
Pode não ter célula, pode não ter mais. Agora, o que não pode deixar de ter são pessoas conscientes de que precisam modelar pessoas a se parecerem com Cristo, pois essa é a ordem de Jesus. E o que o Senhor falou no meu coração é algo que parece óbvio, mas falou tão forte, inclusive eu mudei toda a minha perspectiva sobre isso. Eu não quero que o discipulado seja algo proforme na nossa igreja. Porque senão a única coisa que Jesus falou, Jesus quando ressuscitou, ele foi mostrando os discípulos, engraçado que Jesus não mostrava muitos conceitos. Ele mostrava, a gente vai ver isso. Ele foi mostrando aos discípulos o que fazer, como fazer, da forma que vai, e quando ele sentou, que ressuscitou, ele botou todo mundo e falou assim, eu estou voltando para o Pai, mas vocês têm que fazer um negócio. Façam só isso. Se vocês fizerem só isso, vocês vão ver o que eu vou fazer através de vocês. E esse só isso se chama discipulado. O que é discipulado? Como fazer? O medo da nossa igreja. Entender discipulado como algo importante numa estrutura eclesiológica para que a coisa dê certo. É para eu ser líder de célula? Então eu tenho que ter um discipulado. Quem me discipula? Fulano. Eu discipulo quem? Mas faz aquilo ali apenas como algo manualístico. Isso é um erro. Se nós não entendemos discipulado como sentido de vida, discipulados como algo que temos que fazer, como essencial no evangelho, nós vamos penar e dar murro em ponta de faca. Por isso que vamos falar e começar hoje não quero me alongar, quero falar só sobre um princípio. Nós temos muita coisa para falar e vão ter vários desdobramentos, mas eu vou falar sobre a essência do que é o discipulado hoje, para ter uma abertura. Por isso não percam as próximas semanas, venham, chamem pessoas, líderes de célula, não façam uma campanha extra na sua célula, vamos estar no TL, vamos ver a série Chosen junto, The Chosen junto, é isso, nós precisamos imergir nesse processo discipulado. Eu dentro da minha vida, eu mudei, porque por diversas vezes eu estava sendo esse manualista, tem que fazer discipulado, tem que ser discipulado, mas peraí, o que é isso? Se eu não colocar isso dentro da minha pele, não colocar isso dentro do meu sangue, do que fazer e como fazer, basicamente o que a gente vai ser um legalista dizendo que estamos discipulando. Vamos tentar entender, entrar, imergir nisso tudo aqui. A verdade é que Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos algumas vezes, apareceu para bastante gente, mas uma das últimas, a última antes, a última que antecede a sua ida aos céus, que lá em Atos capítulo 1, a sua última, ele juntou todo mundo e falou isso que é central para o que a gente entende do evangelho e da nossa grande comissão, da nossa grande tarefa, e a gente conhece o texto, é Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, ele diz o seguinte, atenção à leitura, você conhece, mas tenta entender uma relação, uma regra de causalidade aqui. Jesus começa falando assim, Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dado toda a autoridade, toda a autoridade, atenção, toda a autoridade, no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Autoridade, vão e façam discípulos. E aí continua, ensinando-os a guardar, em outras versões, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E aí vem uma promessa, 3. E eis que estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Primeira coisa que eu quero relatar aqui é que existe uma relação de causalidade no texto. Eu quero provocar vocês a terem, inclusive, uma outra interpretação sobre ele. O que eu quero dizer? Eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que para eu chegar na ponta de estar conosco todos os dias até o fim dos tempos, existe uma coisa que aconteceu antes, depois uma outra coisa que aconteceu antes, para acontecer essa coisa antes. Primeira coisa que aconteceu é que a vitória sobre a morte de Cristo, levando sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões, gerou em Cristo, primeiro, se ele foi morto através dos nossos pecados, foi ressurreto pelo Pai, isso gerou para ele, de acordo com o que o próprio Cristo falou, autoridade diante de todos. Mas a autoridade de Cristo em que consistia? Ela consistia em uma ordenança. Isso nos autoriza o próprio Cristo a dizer algo para a gente. E o que ele diz? Ele diz para que a gente vá e faça discípulo, ou seja, o discipulado ele vem como resposta à ressurreição de Cristo e à autoridade que Cristo ganhou em função disso.
E porque ele tem toda a autoridade, ele vai nos dar uma missão. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações e batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E ensine-os a obedecer, a guardar os mandamentos. E friso isso aqui. E aí, por último, se entendemos o processo de que a vida não faz sentido se não existir numa rotina e numa constância de discipulado, se não mudarmos o foco da vida, a terceira possibilidade, o terceiro caminho, a terceira etapa, simplesmente não chega. A autoridade foi dada através da morte e da ressurreição de Cristo, e essa autoridade fez com que a gente respondesse através da possibilidade que temos de modelar pessoas para que se pareçam com Cristo. O nome disso é discipulado. E o terceiro lugar, a consequência disso tudo é o seguinte, é uma promessa. Se vocês entendem, e se vocês fazem da vida de vocês um processo de ir, e à medida que se vai, faz discípulos, a consequência disso é que nós recebemos de Deus uma promessa, e a promessa é essa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vejam por esse prisma de causalidade que estar com Cristo tem a ver com estar com as pessoas e modelá-las ao Pai. O versículo 20 do capítulo 18 de Mateus faz mais sentido ainda. O que diz Jesus: onde estão dois ou mais reunidos no meu nome, eu me faço presente, eu estarei com vocês. Ou seja, aqui o texto, um sendo colocado para ler o outro, nos coloca diante de um imperativo. O imperativo que ele nos coloca é que só existe presença de Cristo na igreja se existe discipulado em algum nível. Uau! Se existe cuidado em torno de Cristo a ponto de nos parecermos com Cristo. Aqui nós temos um princípio que eu quero que você guarde no seu coração. Fazer discípulos é consequência da vitória de Jesus e condição da nossa vitória. Porque estar conosco, Jesus estar conosco todos os dias, diz que não só somos vitoriosos, como somos abundantes em alegria. Porque na presença de Deus que encontramos alegria. Então fazer discípulos é consequência da vitória de Jesus e condição da nossa vitória. Todos nós queremos a presença de Jesus todos os dias, mas para termos presença de Jesus ativa todos os dias na nossa vida, temos que estar alinhados com o seu propósito. E o propósito de Jesus passa única e exclusivamente pelo discipulado. A pergunta é: você quer a presença de Cristo como garantia para estar contigo todos os dias? Se envolve em discipulado. E eu quero continuar. Esse texto a gente já sabe que é a grande comissão, e eu quero trabalhar um ponto específico do texto. Fala sobre a grande comissão, a grande tarefa. Nós somos acostumados a entender que a ordem é: ide e façam discípulos. Não, a ordem é: façam discípulos. Não é ide. Vamos cumprir um ide. Não. Vamos cumprir o fazer discípulos. Sabe por quê? Porque esse ide no original é indo, façam discípulos. Ou seja, à medida que se vai, façam discípulos. O indo como gerúndio provoca na gente uma ênfase não na conjugação do verbo, mas na ação de fazer discípulos. À medida que se vai, faz. Ou seja, vão, vivam, se espalhem. E enquanto vivem, enquanto se espalham, façam discípulos. Percebam? Ir não é opcional. O ir é consequência de viver. O que é opcional aqui é a escolha de viver sob essa rotação do discipulado. Sob essa rotação do que é ou não é, central no que Deus quer pra gente. Ir é condição. Fazer discípulos é missão. Agora entenda algo central do texto, que gera a essência de discipulado. Primeiro eu tentei convencê-los, na verdade o texto bíblico, de que discipulado é um imperativo, é a única forma, é o plano A de Jesus para o reino acontecer. Agora, do que consiste o discipulado? Qual é a essência? Não de forma prática, mas qual é a essência do discipulado? Primeiro, a gente tem que entender, fazer discípulos não é anunciar uma mensagem. Como assim, pastor? É exatamente isso. Discipulado não é uma transmissão de informação, não é uma transmissão de verdades, não é uma transmissão de ideias, não é uma transmissão de conceitos a priori. Não temos uma filosofia
Nós não fazemos discipulado como quem faz catequese. Nós não fazemos discipulado como quem doutrina pessoas. Jesus foi claro. Jesus disse: ensinem a guardar, ensinem a obedecer todas as coisas que lhe ordenei. Jesus não falou assim: ensinem as pessoas. Ensinem a obedecer. E aí a gente olha diante da perspectiva judaica do que é ensinar a obedecer, a gente fica até impressionado. Porque ensinar a guardar é exatamente o que o judeu entende como aprendizado, diferente do grego. O grego entende aprendizado como algo que você pensa para depois você fazer. Você vai para a faculdade, depois que você vai para a faculdade, você se forma para depois você ser alguém na vida. No judaísmo é o contrário. Você experimenta, você entende o que é, para depois você refletir. Quando o texto fala, ensinem a guardar, o texto está falando a partir da vida na vida, modelando vida com vida. A partir daí, nós vamos entender e vamos começar a funcionar naquela rotação. É exatamente a finalidade última. Não é para que os discípulos saibam o que Jesus falou a respeito deles. Não, dele. Não. Não é ensinar uma ideologia. Não é para que as pessoas venham acreditar no que Jesus falou. Não. Mas é ensinar a guardar. É vida na vida. Não é conceito. É modelagem. Não é revistinha. Fazer discípulo é ensinar a guardar. É ensinar a se parecer. Isso é importante. Fazer discípulo não é ensinar. É ensinar a guardar. Que é algo muito mais profundo. A gente vai entender isso. Discipulado é um relacionamento em que um ajuda o outro através da poeira que o outro vai andando atrás. Vai o discípulo aqui e ele vai ficando com a poeira. É a relação. A partir daquela relação, tudo acontece e a gente vai parecendo um com o outro. E assim vai acontecendo. Eu me lembro claramente quando meu pai e minha mãe entenderam isso na prática. E eles, outro dia eu estava com meu pai sentado, meu pai e minha mãe estão aqui do lado. E outro dia, há um tempo atrás, eu falei: pai, caramba, pai, como vocês devem ter gastado dinheiro? Porque lá em casa era chamado de albergue da tia Estela. Porque os meus amigos todos ficavam indo para lá. Eles iam para lá. E daí o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: eles iam para lá para casa e o meu pai e minha mãe davam comida para todo mundo. Gastaram muito dinheiro. Eu cheguei: pai, você tem... E a gente é pai hoje, né? Eu falo: caramba, custa muito dinheiro sustentar um filho. E eu falei: pai, um dia você já viu quanto você gastava com a galera toda que vinha aqui para casa? Eram, gente, imagina assim, eram no mínimo 2 dormindo por dia lá. Nas férias era 15. Botava na sala assim todo mundo. Era um troço. Aí meu pai falou assim: meu filho, teve uma época que eu contei, mas... Chegou, daí eu falei assim: cara, ele falou assim: eu abandonei de contar. Porque... Mas, gente, olha só o que aconteceu a partir daí. Ali, naquelas relações, nós começamos a sonhar com o Senhor. Eu me lembro da gente acabando o clube bíblico, que era o culto jovem, lá na igreja do Tauá. A gente ia para o Penetra, e depois do Penetra as pessoas iam lá para casa. E quando chegavam lá, não era Penetra, era Água Viva. As pessoas iam lá para casa e quando chegavam lá em casa, a gente inventava de churrasco meia-noite, no meio da semana. Na época que a carne era barata. Hoje não dá mais. Hoje chamar para um churrasco é luxo. É dizer que tinha bota ovo na chapa, né? Pronto. Daí, você imagina, a gente chegava em casa. Gente, quando chegava em casa, era meia-noite. Meu pai, era terça-feira. Tu pensa que era de sexta para sábado? Obrigado, minha querida. Tu pensa que era de sexta para sábado? Não era nada. Era terça-feira. Quarta-feira tinha que trabalhar. Meia-noite, quer dizer, meu pai tinha que trabalhar, né? Meia-noite, sabe o que meu pai fazia? Tava ele lá na churrasqueira fazendo churrasco pra gente. E a gente ficava resenhando ali, e a gente ficava sonhando com o que Cristo ia fazer. Ficava sonhando com o que Deus ia fazer na Ilha do Governador. A gente orava. O que saiu dali foram pastores, líderes pro mundo inteiro. Porque discipulado se faz nas relações. Presta atenção, esse é o plano de Deus para a edificação da igreja. Deus não tem plano B. O único plano é fazer discípulos.
discípulos, o reino de Deus só se estabelece nas gerações através do discipulado. Essa foi a história. A história foi o seguinte: Jesus discipulou Pedro. Daqui a pouco, o Pedrão recebe Paulo. Mas o Paulo, antes disso, tinha ficado cego. Foi lá e Jesus pregou para Paulo, né, basicamente. Daí ele falou assim, na hora do discipulado, olha aqui, atenção isso aqui. Jesus chegou para Paulo e falou assim, você viu, você está cego, eu sou aquele que você perseguiu, eu sou aquele. E Paulo Senhor, como é que vai ser agora? Ele falou, você vai entrar na cidade e vai ter um quê? Um discípulo meu. Você percebe que o discipulador é um discípulo? Vai ter um discípulo meu chamado Ananias. E Ananias começou a cuidar de Paulo. E depois passou para Barnabé. E depois Paulo começou a ser cuidado. Daqui a pouco Paulo já estava bem e ele podia cuidar de outro. E ele começou a cuidar de Timóteo. Depois que ele começou a cuidar de Timóteo, ele cuidou também de Tito. E depois Timóteo e Tito foram espalhando a igreja. Timóteo assumiu a igreja de Éfeso. E ali ele começou a fazer discípulos na igreja de Éfeso. E passou. Daqui a pouco os pais da igreja foram cuidados por essa primeira geração. E ali Agostinho foi levantado. Com Agostinho ele continuou fazendo discípulos. E a partir dali a Idade Média toda foi levantando, foi sendo construída em cima discipulado. Quando chega em Tomás de Aquino, isso vai acontecer e ele refaz a teologia, ele continua acompanhando. Daí vem os reformadores. Em John Wesley, ele andava de cavalo para fazer o evangelho acontecer. E ele andava pela Europa inteira. E o John Wesley fez esses grupos pequenos, hoje que chamam de células John Wesley. Ele começou a literalmente fazer discípulos pela Europa como um todo. Sabe o que aconteceu? A partir daí o evangelho se espalhou, veio a perseguição, o evangelho chegou aqui no Brasil e hoje nós somos frutos de pessoas que se relacionaram em torno de Cristo, a ponto de se parecerem com Cristo. Nós estamos aqui hoje porque um dia alguém falou, eu quero pagar o preço de fazer Cristo ser forjado na mente dos outros. Atenção a isso que eu vou falar. Deus nunca pensou a igreja como um auditório, como um lugar cheio, em que as faces não são conhecidas, mas como uma família de pais e filhos. Filhos que se tornam pais, e que têm filhos que se tornam pais, e que têm filhos, discípulos que se tornam fazedores de discípulos. Jesus chegou para 12. E claramente, vocês vão ver isso no The Chosen. Assista o The Chosen. Lembra? Uma das séries que a gente tem que maratonar. Chegou para Pedro e falou, aí, vamos pescar? Tá dando nada. Pum, muito peixe. Mestre, tem misericórdia, sou pecador. E aí, tá afim do quê? Cara, como é que eu faço? Como é que eu faço? Jesus só falou o seguinte, olha só, não tem como te ensinar não. Tu quer vir junto? Vambora. Não era mais fácil Jesus ter vindo numa figura de escriba, gente? Porque o escriba colocava a lei. Engraçado, Jesus, apesar de ser judeu e lidar com a lei a todo momento, Jesus falou assim, olha só, a lei é a consequência da caminhada, e não o contrário. Preste atenção nesse princípio que eu acabei de falar. A lei, as ordens, as regras são consequência de comer muito pó da soleira do mestre. Vamos andar comigo, Pedro? Vambora, Pedro. Vambora. Daí Pedro, André, Tiago, que estavam lá, eram sócios de Pedro, foram tudo. Daqui a pouco Mateus, um cobrador de impostos, era um odiado pelo judeu, um cara todo esquisitão. Jesus chegou um dia, olhou ele e falou assim, Mateus, você quer me seguir? E ele foi. E daqui a pouco começou a andar. A figura de escriba, de transferência de conhecimento, tem que acabar da nossa mente. Isso é um conceito moderno. O conceito judaico de conhecimento é relacionamento intencional, a ponto de nos parecermos com o mestre. Classe de discipulado, foi isso que eu aprendi quando criança. Vamos fazer uma classe de discipulado, conceito moderno, não tem a ver com Cristo. Na classe de discipulado a gente aprendeu o quê? Quem é Jesus? Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Versículo tal. Vem cá, nós acreditamos em reencarnação? Não, nós acreditamos na ressurreição. Quais são os versículos? Tal. E, gente, isso é transmissão de informação. Basicamente isso. Mas não é ensinar a guardar. Fazer discípulos é obedecer. É ensinar a guardar. É comer a poeira da sola do sapato do seu discipulador.
O nosso discipulado não é para sabermos coisas sobre Jesus. Tem muita gente sabida a respeito de Jesus, mas não conhece, não está quebrantada, não tem submissão à sua autoridade, não se parece com o Pai. Jesus disse, você está indo, então vai. E à medida que se vai, compartilha a vida. Indo, multiplique-se naqueles com que você convive. Desenvolva as relações de contágio. Não é de cabeça para cabeça. Não é de intelecto para intelecto. É de vida para vida. Vida para vida. Relacionamento. Não é dizer para as pessoas que elas têm que perdoar. É ir lá e perdoar. Sabe? Não é dizer para elas que elas têm que ser generosas. Mas saber e ensiná-las através do nosso exemplo, de caminhar junto e ver, caramba, tem alguém passando fome e a gente está andando, porque discipulado, quando você tem que marcar para estar com o teu discípulo, é verdade que o teu discipulado ainda não está maduro, porque discipulado é a medida que vai, fulano, vem cá, fulano, pô, cara, vou no Hortifruti hoje, vamos comigo, vamos embora. Chega lá no Hortifruti, tem um cara pedindo esmola, e o cara está passando por dificuldade, tem um problema com drogadição, você pergunta pro cara assim, cara, eu queria orar muito por você. Vem cá, você quer se libertar desse negócio? Cara, eu quero fazer isso por você. Pô, eu quero. Liga pro nosso centro de recuperação. Já fizemos isso aqui com algumas pessoas, gente. Nós temos um centro de recuperação igreja. Por que a gente não pega esse povo todo que está preso nas drogas e vai até ele e fala assim, eu posso te dar uma solução. Eu já botei 3 caras para ir pro centro de recuperação. Assim, o cara chegou, eu vi lá e falei assim, cara, vem cá, como é que você tá? Cara, você não quer ser liberto disso não? Jesus pode salvar a tua vida, você quer fazer isso comigo? Pô, cara, eu quero. Daí eu faço os testes com o cara. Peço pra ele ir lá, volto, marco um outro pra ver se ele quer de verdade. Cara, 3 passaram no teste. A gente botou ele, estão no centro de recuperação. Aí o cara que tá andando junto com você, o teu discípulo que tá ali, olhando, andando, vê você fazer tudo. Sabe que ele vai falar? Cara, eu vou fazer a mesma coisa. Ah, entendi. Como é que funciona? Você lembra que o filho é isso, gente. O filho é exatamente isso. O que o filho faz? Começa a ficar grande, ele vê o pai fazendo barba, ele fala, pai, faz a barba. A gente passa de barba, lembra? Faz assim para dizer que passa. Os filhos gostam do quê? A filha gosta de fazer o quê? A maquiagem da mãe. Os colar da mãe, bota aqueles vestidos todo grande e sai tropeçando. Porque não tem jeito. É exatamente isso, é modelagem. Se a gente não mudar, a gente precisa mudar a nossa rotação de vida, gente. Daqui a pouco eu vou te perguntar quem são os seus discípulos e quem é modelagem para você, quem te discipula. É isso. Você consegue viver e perceber essa relação? Esquece igreja, esquece célula. A verdade é que o reino de Deus é feito de pais que fazem filhos, filhos que geram filhos, discipuladores que geram discípulos, que parecem com o discipulador, até parecem um pouquinho, mas parecem com o Mestre Jesus. É mudar a dinâmica de igreja. Nós precisamos aprender isso, gente. Nós precisamos crescer em profundidade em relacionamento discipulado. Eu já pedi perdão para os meus discípulos. Pedi perdão. Porque não estava sendo um bom discipulador. Estava negligenciando a coisa mais importante. Não é fazer uma igreja acontecer que é a coisa mais importante. A coisa mais importante é eu imprimir nos meus discípulos próximos a cara de Cristo. Para dizer assim, eu não faço falta, quem faz falta de verdade é Cristo para eles. Sobre isso que o texto fala. E como foi o que o apóstolo Paulo fez para os seus discipulados? Preste atenção que o apóstolo Paulo faz. Ele fala para Timóteo, o seu grande discípulo, aquele que ele passou o bastão. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 e 11, ele fala assim, tu, porém, aqui ó, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, das quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Olha que coisa interessante. Tu, porém, tens seguido de perto, ou seja, tem uma lupa sobre mim. Tem uma lupa sobre a minha vida. É mais do que me ver no púlpito. É ter uma lupa na minha vida.
É mais do que simplesmente me ver de longe. É mais do que simplesmente me... Porque aqui, gente, falando no microfone, dirigindo célula, liderando ministério, é muito fácil, é muito tranquilo. Quero ver lá de perto, vendo as besteiras que faz, vendo os problemas que tem, porque discipulado é uma relação em que o pai fica melhor com o filho fica melhor com o pai. Vê se não acontece com você. Quando você está com o filho lá, quantas vezes eu mudei a minha forma de parecer como vida? Quando eu tive uma criança, a Helena e o Theo, eu falei, cara, agora eu não posso mais fazer isso não. Porque senão eles vão aprender errado. Ou seja, o pai vai aprendendo com o filho. E ou seja, o filho vai aprendendo com os pais. Veja que seguir de perto não só é ter uma lupa sobre mim, mas a etimologia daria uma palavra mais do que seguir de perto. Seria a palavra prescrutar. O que é prescrutar? Prescrutar é ter acesso aos bastidores. Tu, porém, que tem acesso aos bastidores da minha vida. Tu, porém, que sabe dos meus problemas e da minha fragilidade. O apóstolo Paulo fala isso para o discípulo, porque inclusive o discípulo aprende com a nossa humanidade. Por diversas vezes, nós vemos pastores de púlpito que ficam só no púlpito e não querem se envolver, sabe por quê? Porque tem medo de serem descobertos em sua humanidade e apontados o dedo. Eu já entendi claramente que pastorear é baixar a guarda sabendo que eu vou tomar na cara. Você como líder de célula, como discipulador, você tem que entender que quando você abre tua vida, não tem jeito, as pessoas vão te dar na cara por diversas vezes, mas faz parte. É a única forma de modelar pessoas para Jesus. É sério demais. É sério demais isso aqui. Ou seja, daí ele continua dizendo assim, olha, tu porém que tens prescrutado, seguido de perto o meu ensino, procedimento e propósito, ou seja, as propósitos, as minhas intenções, ou seja, é conhecer só de olhar. Priscila, eu não conheço muito bem assim, porque eu sou ruim pra caramba nesse negócio eu sou ruim de perceber as pessoas, sou ruim, mas a mulher é sinistra. Minha esposa é demais. Eu abro a porta do jeito que eu abri, ela já fala, não tá legal. A Priscila de vez em quando precisa berrar, eu não tô bem. Eu falo, me desculpa, amor, me desculpa, eu sou desligado. Mas a Priscila é só assim, de olhar, você não sabe. O cara faz uma brincadeirinha com a forma que o cara fez do outro lado, a Priscila já me olha dizendo assim, não gostou. É essa a relação. É baixar a guarda para que o outro entre na tua vida. E para que você entre Não, você entra na vida do outro é ótimo, né? Agora e o outro entrar na tua vida? Porque todo mundo gosta da vida do outro. E para a tua vida? Não tem outra forma, não tem outro caminho. Deixa eu falar para vocês, vou repetir. Não tem outro. Deus não tem um plano B. O plano A de Deus e o único plano é literalmente vivermos intimidade. É intimidade como igreja. Não temos isso ainda. Não temos isso como igreja porque não temos um lugar, não temos porque não temos tempo, porque não desenvolvemos raiz. Eu não quero colocar na conta da pandemia, eu não quero colocar na conta da falta de tempo, eu não quero colocar na conta de nada. Hoje a responsabilidade é nossa de desenvolvermos discipulados com maturidade, com raiz. Chega de desculpa. Chega. É hora da gente se construir como família, porque por diversas vezes eu sinto uma multidão. De vez em quando eu vou conversar com a pessoa, pastor querido, não sei o que. Eu falei, caramba, é minha ovelha, eu nem conhecia. Chega de desculpa. Nós precisamos começar a ter raiz. Para mim, o maior exemplo de discipulado é a vida e especificamente uma história de Eliseu, que acontece com uma viúva. E a viúva sempre recebia Eliseu, a gente sabe disso. Olha que história maravilhosa. Ela sempre recebia Eliseu. E ela não tinha filhos. E um dia, Eliseu falou para o seu servo, dizendo assim, ela não tem filhos? Pois bem, eu vou lá. E profetizou que Deus, da próxima vez que ela estaria ali, ela teria uma criança nos braços. Sabe o que aconteceu? Foi isso que aconteceu. A criança estava lá, mas pasmem vocês, depois de um tempo ela manda uma história para o profeta, manda uma carta para o profeta dizendo assim, pode avisar Eliseu, sabe aquele que eu nem pedi, que foi o meu filho, que eu não tinha pedido isso para Deus. Foi você que me deu, você que veio e profetizou isso sobre mim, eu acreditei, comecei a sonhar, meu filho chegou, mas aconteceu algo incrível a partir daí. Eu não pedi, mas aquele que Deus deu, hoje morreu, o filho morreu.
Eliseu assustou, não sei por que cargas d'água, chamou Geazi e falou: Geazi, você está entendendo? Aqui está o meu cajado. Cajado com conotação de autoridade. Eu passo a minha autoridade de profeta para você. Geazi, você vai até ela e você vai até a criança morta no quarto. Você vai colocar o meu cajado sobre a criança e essa criança vai viver. Imagina o Geazi, imagina o cara assim, na reserva, final da Copa do Mundo. Gente, porque... O cara ia botar um cajado e a criança ia ressuscitar. Tipo assim, é fazer o pênalti da final de 94. Imagina Geazi pegando aquele cajado. Eliseu, bate esse pênalti lá, vai. Pô, que isso, cara. Bate esse pênalti lá. Não, é contigo. Foi lá. Chegou e falou assim: eu vim no nome do Senhor, porque eu tô aqui com o cajado do profeta e eu vou ali, eu vou orar por essa criança e ela vai ressuscitar. Ele foi lá, colocou. Sabe o que aconteceu? Nada. Aconteceu nada. Eliseu foi chamado. Daqui a pouco veio Eliseu. Agora prestem atenção à ressurreição. Prestem atenção à ressurreição. Eliseu chegou, esqueceu o cajado de autoridade, porque discipulado não se faz com cajado de autoridade. Atenção a isso. Não é uma relação de autoridade. Discipulado não é isso. Esqueceu o cajado de autoridade, foi direto na criança. E o texto fala que ele deitou sobre a criança, colocou braço com braço, corpo com corpo, coração com coração gélido, boca com boca, e o corpo aqueceu o corpo gélido daquela criança. Daqui a pouco ela veio a vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Talvez seja essa expressão bíblica que define o que é discipulado. Discipulado é reproduzir vida no contato com vida. Vida no contato com vida. Fazer discípulos é derramar lágrimas nos olhos secos de quem está do nosso lado. Fazer discípulos é respirar por quem está sufocado e já está sem ar. Fazer discípulos é fazer com que o nosso coração quente bata no coração frio de quem perdeu a esperança, de quem perdeu a fé. Fazer discípulos não é transferência de autoridade, não é cajado dado ao servo. Não, fazer discípulo é transferência de vida. Corpo com corpo, corpo com corpo, tempo investido, sacrificial. Pó da sola na boca do discípulo. Só fazemos discípulos nas relações de intimidade, de afeto e de amor. Atenção que eu vou falar agora. Atenção, a salvação é graça, não nos custa nada, mas o discipulado vai te custar tudo. Todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, todo o seu investimento emocional. Deus não chamou para mais nada, além de entendermos o que é central. Investimento em pessoas, custe o que custar. Quanto você abre? O quanto você abre da tua vida? Ou o quanto você está com um punho cerrado, porque afinal de contas eu já fui muito machucado. Gente, faz parte. Eu também já fui. Faz parte. Quem está disposto a assumir os custos do discipulado? Quem está disposto a falar como o apóstolo Paulo: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra a carreira que me foi estabelecida desde o início da minha vida. Quem está disposto a fazer do outro o seu ideal de vida? Essa é a pergunta. Quem está disposto a perder dinheiro para modelar Cristo nas pessoas? Quem está disposto a abrir mão das suas vontades para ver Cristo impresso naqueles que Deus te colocou para cuidar? Então Jesus disse, Mateus capítulo 9, disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai ao Pai da seara para que mandem trabalhadores. E a pergunta de Jesus continua ecoando aqui: quem enviarei? Quem enviarei? A seara é grande, faltam trabalhadores. E a pergunta é: onde estão os discipuladores? Onde estão aqueles que são discípulos? Onde estão aqueles que querem pagar o preço do discipulado? Jesus fala: ainda são tão poucos, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E Cristo olhou e disse: olha quanta gente,
Olha como os campos estão brancos. São ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Não tem pastor, gente. A seara é tão grande, não tem pastor. Não tem pastor, não tem quem cuide deles. E Jesus fala: rogai ao Pai da seara, para que esse povo da igreja possa acordar de que não tem plano B para instituir o reino de Deus na terra. E não tem para isso, para gente parecida, a não ser que sejam pessoas parecidas com Cristo, modelando pessoas a serem iguais a Cristo. Rogai ao Pai da seara. E hoje eu estou rogando aqui que você não seja apenas um membro, não seja apenas um frequentador de igreja, mas que você seja um discípulo de Cristo a partir de hoje. Por isso vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer a tudo que lhes tem ordenado. E a promessa do Senhor: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitos me ligam me pedindo ajuda para suas dores, e eu ligo, eu tento, eu acordo cedo, eu faço, eu vou aqui, corro lá, faço um enterro aqui, eu vou, visito alguém no hospital, vou, abraço alguém, e muitos perguntam para você: como você consegue? Eu tenho uma notícia para te dar: eu não consigo. Acaba o dia, eu olho o WhatsApp, tem mais 300 para responder. Como é que eu faço com isso? Eu não consigo. Isso me machuca profundamente. Meu amigo, nós só vamos conseguir se cada um aqui hoje entender que a grande comissão não é para uma ou duas pessoas, mas para a igreja de Cristo. Para a igreja de Cristo. Para a igreja de Cristo. O evangelho é cada um sendo discípulo. E o evangelho é cada um assumindo o seu compromisso de cuidar também de alguém. Todo mundo tem que cuidar de gente. É chegar diante de Deus um dia e falar assim: Pai, estou chegando, eu fiz o meu melhor, aqui estão os meus frutos, olha aqui. Sabe, quem está disposto a isso? Tem uma música que eu gosto muito chamada Thank You, que relata uma ideia de que vamos chegar no céu um dia, e vai ser mais ou menos assim, e eu sonho com isso. Um dia que eu chegar lá, eu vou usar a mesma coisa. Eu discipulo um menino chamado Henrique, ele estava aqui no primeiro culto, é líder da rede verde. Eu discipulo o Henrique. E quando eu chegar no céu, eu falei: cara, você vai morrer primeiro que eu, você que vai me receber no céu. Eu falei para ele. Aí ele vai me receber no céu, e ele vai me abraçar com lágrimas e vai falar assim: rapaz, muito obrigado porque um dia você investiu tempo na minha vida, cara. Muito obrigado porque você investiu teu dinheiro na minha vida. Muito obrigado porque você investiu e formou dentro de mim o caráter de quem Cristo é. E hoje eu estou aqui. Daqui a pouco vai vir o outro. Sabe quem vem que vai morrer antes de mim? Josué. Josué que está aí. Josué é discípulo do Henrique. Josué vai chegar diante de mim e vai falar assim, vai me dar um abraço e vai falar assim: cara, todo o investimento que você fez no Henrique, você fez em mim. E hoje eu estou aqui carregando o meu galardão, porque um dia eu entendi que não valia a pena viver para mim, mas valia a pena viver para o que o Senhor tinha para minha vida e para o que Deus queria formar em mim. E olha a consequência disso: uma família em torno de Cristo, pessoas sendo ganhas para Cristo e o reino de Deus sendo exaltado sobre todo nome. Daqui a pouco vai vir o outro, o discípulo do Josué, que eu não sei quem é. Quem que é? É o Elker? É o Elker. O Elker está ali. O Elker não vai vir de qualquer jeito, ele vai vir assim: varão de glória. Varão de glória. Eu vim aqui hoje, papai, que ele fala assim, né? Para dizer um negócio. Um dia era a segurança de boate, mas o Senhor me restaurou. Um dia eu estava lá e alguém foi lá e cuidou de mim, e Josué me abraçou. E quando Josué me abraçou, ele falou assim: você vai ser alguém,
Você vai ser um servo de Deus. E olha aqui, ó, Elka já cuidando de uma galera. E vai multiplicar a célula agora. E vai ganhar pessoas para Jesus. E ele vai me abraçar e falar: muito obrigado, porque você fez um dia um sacrifício que me atingiu na ponta. E eu imagino Jesus, depois que eu falo com essa rapaziada de perto, ele falando assim pra mim: meu filho. E ele vem de longe assim. E ele falando assim: meu filho, deixa eu falar um negócio pra você agora. Levanta a sua cabeça. E eu sonho com esse dia, gente, que eu vou levantar a minha cabeça e eu vou ver uma multidão geracional que eu não posso contar. E ele fala assim: esses são seus filhos. Agora faz o seguinte: seja bem-vindo ao reino de Deus. Tome aí a sua recompensa, o seu galardão. Aleluia! Não faz sentido vivermos se não formos para o outro, e mudarmos a nossa rotina se não formos para o outro. Roguem ao Pai para que mandem cefeiros, e hoje eu rogo. Hoje eu estou rogando ao Pai da Seara que mande trabalhadores. E sabe qual é a boa notícia? Que Deus já me respondeu. A boa notícia é que esse trabalhador é você. Só temos plano A, não temos para o plano B. E o plano A é indo, à medida que vai, façam discípulos, sejam modeladores, chama para caminhar e para andar junto, invistam tempo, ensinem a obedecer os mandamentos, vida na vida, coração gélido, pegando fogo no coração que bate, morte que se mistura com a vida e gera duas vidas. Roguem ao Pai para que mande cefeiros. E a resposta é uma só hoje: que você fale: eu quero mudar a minha dinâmica de vida para viver o discipulado de Cristo. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. E cante assim: eu quero viver algo novo. Faz meu coração, e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Vamos cantar isso com todo o nosso coração. Diga: eu quero mudar a minha dinâmica de vida. Diga ao Senhor: eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Nós vamos cantar essa canção de novo. Se você entende que hoje você é a resposta disso que é plano A na sua vida, de se envolver no discipulado, abrir a sua vida para que alguém cuide, ou ser a resposta de alguém para curar, eu te chamo, sai do seu lugar hoje, assumindo o compromisso do Senhor, dizendo assim: eu quero fazer parte disso. Vem rapidinho isso, vem pra cá. Nós vamos orar, nós vamos terminar fazendo essa oração, vamos falar: eu quero viver algo novo. Eu quero viver, faz meu coração, e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Não deixe de vir, sai do seu lugar. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo, e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vem sobre nós, nos modela a luz de quem tu és. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia em nós, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 Senhor. Incendeia, 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 Senhor. Incendeia, 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 incendeia. Senhor, nós somos teus. E nós queremos dizer, Senhor, que nós queremos abrir a nossa guarda para que o outro entre. E nós queremos também dizer que nós queremos fazer parte desse processo de mudança e transformação e modelar na vida do outro. Nós não queremos passar a nossa vida em branco, Deus. Nós não queremos isso. Nós queremos fazer, Senhor, do nosso sentido de vida, da nossa vocação, que é fazer pessoas parecidas com Cristo, o centro da nossa história. Não é dinheiro que não vai dominar, não é o nosso tempo que nós vamos investir que não vai dominar. Nada temos, falamos com o apóstolo Paulo, e nada temos a nossa vida como preciosa, contanto que cumpra a carreira que nos foi estabelecida desde o início da fundação dos tempos. E por isso nós dizemos, nós indo faremos discípulos e ensinaremos a guardar os mandamentos. Eis-nos aqui, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Nós te amamos e te engrandecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Deus, sim, Deus. Eu ainda tenho uma pergunta a fazer. Se você entende hoje que você não é discípulo de Cristo, se você entende isso, mas hoje você quer começar uma vida nova com Cristo, atenção que eu te falo. Ore assim no seu coração agora, diga: Senhor Jesus, eu quero começar algo novo contigo. Muda minha história a partir de hoje. Me ajuda a me parecer contigo. Sou falho, pecador, me muda, me transforma. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, você fez essa oração comigo, levanta sua mão onde você estiver. Levanta sua mão, dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém fez: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu estou vendo você, Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém que orou, entregando a sua vida sob a soberania do Senhor, levante a sua mão onde você estiver. Levante. Se o seu caso aqui hoje é que você já esteve nos caminhos do Senhor, mas está afastado dos caminhos do Senhor, e Deus hoje te chama para uma nova conciliação com Ele, levante a sua mão onde você estiver, dizendo: eu estou voltando. Tem alguém aqui nessa condição? Tem alguém aqui? Deus abençoe, eu estou vendo você, meu querido. Deus abençoe, eu estou vendo você. Deus abençoe, eu estou vendo você. Deus abençoe, eu estou vendo você. Aleluia. Deus abençoe, eu estou vendo você, minha querida. Deus abençoe. Quantos voltam ao Senhor hoje? Que coisa linda. Que coisa linda. Mais alguém aqui nessa condição? Eu sei que estamos com o horário atrasado. Levante mais uma vez a sua mão lá no alto. Se você levantou sua mão, eu quero orar por você. Levante lá no alto agora. Levante bem alto, isso, bem alto, isso, bem alto. Senhor Jesus, esse povo que está com a mão levantada aqui agora, Senhor, traz esse pessoal, Senhor, para viver a essência do que é ser igreja. Cuida desse povo, Senhor, que esse povo possa ser plenamente transformado por Ti. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a estabelecê-los com raiz nos Seus caminhos. Nós queremos dizer, Senhor, que nós Te amamos. E essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor por esse momento. Nós já estamos acabando.
Nós já estamos acabando, mas nós vamos sair daqui celebrando ao Senhor. Pega o meu celular que está ali com a coisa mais legal que nós temos em ordenança do Senhor. Nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo agora. E sairemos em grande estilo daqui. Obrigado. Sairemos em grande estilo daqui. Eu não sei se você faz parte desse momento, quem pode fazer parte desse momento. Se você é a igreja do Senhor, está em comunhão com a sua igreja, é filho de Deus, eu te convido nesse momento a fazer parte. E deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui deixou de receber os elementos? Levanta sua mão onde você estiver. Temos pessoas ali, ó. Vocês ajudem com a mão levantada? Isso, fica com a mão, a gente vai chegar até aí. Gente, nos perdoem pelo horário. Não temos. Meu Deus do céu. Sabe o que a gente vai fazer? Se você é marido, você vai fazer junto com a sua esposa. Quem tá sem, levanta a mão pra gente chegar. Ó, e tem o meu aqui, ó. Eu já fiz o primeiro culto. Leva lá pra eles. Pronto. Perdoem a falta de fé desse povo, que esse povo não queime no inferno. A culpa é do Benício, tá, gente? Foi ele que... Brincadeira. Olha só, a gente pode. Tem mais ali, ó. Pronto. Tem mais aqui. A gente dá um jeito, gente. Aqui, ó. Vamos participar da multiplicação dos pães. Vamos orar e vamos quebrar os biscoitos agora. Levanta a mão quem não tem aí, gente. Levanta a mão quem não tem. Aqui, ó. Tem uma pessoa aqui. Vamos nós. Já estamos com o tempo atrasado. Vamos nós. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em obediência à ordem do Senhor, comamos o pão. A coroa que Jesus usou na cruz, olha que linda essa letra, fora feita para mim, e Ele a trocou pela minha salvação, e jamais irá usá-la outra vez. Ai, da mesma forma, depois de comer o pão, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Em obediência à ordem do Senhor, bebamos o cálice. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim, e Ele a trocou pela minha salvação, e jamais irá usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim, e Ele a trocou pela minha salvação, e jamais
dons do Espírito sejam com todos nós, com toda a nossa vocação. Nós queremos dizer para o Senhor que hoje nos rendemos, Senhor, ao cuidado e a sermos cuidados. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém. Ótima semana, gente.